Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Vitória, sou pedagoga pela UNB e é com muita alegria que recebo vocês aqui no canal da Anfop Nacional. Essa live foi organizada por um grupo composto pela Deise, Suzane, Vinícius, Érica, Bianca, Karine e eu. Nessa live, nós refletiremos, junto com a professora doutora Gisele Barreto da Cruz, da Coordenação Geral do ENDIP, e a professora doutora Lucília Augusto Lino, presidente da Anfop, o tema: a formação de professores no ENDIP, interface entre políticas públicas, universidade e escola. Aproveito para agradecer nossa parceria com o grupo de estudos de tradução e terminologia em Libras. Enfatizo que a Anfop está em luto pelos mais de 100 mil brasileiros mortos pela Covid-19 e em luta em defesa da vida, da democracia, da educação pública e da formação de professores. Inscreva-se no nosso canal, curta essa live, participe do nosso chat. Desejo uma ótima live para todos e todas. Boa tarde, eu sou Lucília Augusto Lino, sou presidente da Anfop, mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês, e hoje nós temos uma convidada especial, nossa companheira Gisele Cruz, professora da UFRJ e coordenadora geral do 20º ENDIP. Nós estamos ansiosos para bater esse papo com a Gisele e discutir, né, um pouco mais essa relação da universidade, com as entidades como o ENDIP, e a questão da didática, da prática de ensino, que são o tópico principal do ENDIP, e que tem tudo a ver com a formação de professores. Bem, Gisele, é um prazer te receber aqui. Já vou passar, sem maiores demoras, a palavra para você, e para os que estão nos assistindo, coloquem as perguntas, as questões, os comentários no chat, e nós vamos fazer para a Gisele, depois da fala dela, nós vamos ter uma sessão de debates e comentários. Tá? Gisele. Então, boa tarde, Lucília, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Quero deixar aqui um olá muito especial para aqueles que estão nos assistindo agora e que nos assistirão em algum momento, né? Quero saudar de forma muito especial a Anfop, através da sua presidenta, a professora Lucília Augusto Lino. Quero saudar todos os associados que estão participando neste momento. Aqui no chat a gente pode registrar a presença de vários queridos conhecidos nossos e outros tantos que nos acompanham. Quero deixar uma saudação especial para os meus colegas de instituição, o UFRJ, a Faculdade de Educação, o LEPED, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação de Professores, que eu tenho o privilégio de coordenar, e para todos aqueles que, junto comigo, têm a nobre responsabilidade de coordenar a 20ª edição do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, o 20º ENDIP Rio 2020, primeiro ENDIP virtual. Não poderia deixar de agradecer o convite que me foi feito, o honroso convite que a Anfop me apresenta. Reconheço a minha responsabilidade, visto que estas lives que têm acontecido periodicamente pela Anfop, às segundas-feiras, às 17 horas, têm nos proporcionado um debate bastante caloroso, profícuo, acerca de uma pauta que hoje se mostra bastante necessária, urgente, em torno das políticas de formação de professores que se evidenciam em nosso meio e que apresentam tantos retrocessos numa causa que há tanto temos lutado para construir em torno de uma proposta bem mais progressista. Hoje o que a gente vê é um retrocesso, é uma tendência tecnicista, tecnocrata, permeando a formação de professores, e nesse sentido o que a Anfop vem fazendo é bastante necessário, relevante, e
trazer para esse debate o ENDIP é uma costura, uma aliança muito, muito interessante. Eu queria destacar essa estratégia como meio de evidenciarmos dois movimentos. O movimento da ANFOP, enquanto associação voltada para a formação dos educadores, dos profissionais da educação, nossa Associação Nacional, e o ENDIP enquanto movimento que vem se construindo em torno das didáticas e das práticas de ensino, que tem na formação de professores, no desenvolvimento profissional docente, uma temática de altíssima conta. Nesse sentido, eu considero bastante oportuno poder compartilhar nesse espaço como que a edição atual vem enfrentando a pauta que se apresenta em torno dos dilemas, dos desafios e das muitas perspectivas que nos convidam a pensar a formação de professores no Brasil hoje. O ENDIP, ele é um movimento, como eu gosto de dizer, e como os participantes também reconhecem, que caminha num percurso aí de quase 40 anos. São 20 edições que acontecem de forma bienal e num movimento muito semelhante àquele que deflagrou a constituição da ANFOP. Então, tendo isso em vista, é importante que a gente afirme essas alianças e releve, traga, alce, né, a um lugar mais relevado, a luta em torno da democratização da educação. Quando a ANFOP foi organizada, ela se origina, eu tive a oportunidade, durante a construção da minha tese de doutorado, sobre o curso de pedagogia no Brasil, de participar de inúmeras atividades promovidas pela ANFOP, de seus encontros regionais, de seus encontros anuais, e de conversar com profissionais bastante importantes no movimento da ANFOP, como a professora Helena Freitas, a professora Iria Brezinques, a professora Leda Scheibe, e acompanhar, portanto, nos anos 2000, início dos anos 2000, que antecederam a aprovação das diretrizes curriculares de 2006, ainda em vigor, para o curso de pedagogia, todo aquele caloroso debate, e por isso conhecer a história da ANFOP, que hoje também se apresenta muito bem contada no site da nossa associação. E quando a gente olha, rememora a história da ANFOP, a gente vai perceber que no final dos anos 70, início dos anos 80, os educadores se organizaram em torno da necessidade de discutir os processos de democratização da educação. O comitê que foi constituído ali, naquela época, para redimensionar, rever o curso de formação de professores, de alguma maneira, ele se encontra nas origens da institucionalização da ANFOP. Desde então, na época, o primeiro presidente foi o nosso querido professor Luiz Carlos de Freitas, e desde então a ANFOP vem ocupando uma posição bastante estratégica, uma posição bastante importante no debate em torno da formação dos profissionais da educação, da formação dos professores no âmbito dos cursos de licenciatura, a pedagogia, na maneira como ela se apresenta hoje, ela recebe muitas contribuições do movimento dos educadores no contexto da ANFOP, e isso se deu por conta de toda uma articulação das entidades científicas do campo educacional, que, junto com os movimentos sociais organizados, com os trabalhadores e com os estudantes, e também com os setores progressistas da população, assumiram a defesa de uma educação pública, de uma educação inclusiva, laica, gratuita. E esse movimento, que está na origem da institucionalização da ANFOP, é o mesmo movimento que a gente encontra na história do ENDIP. É nesse sentido que eu quero, na minha fala, nesses 30 minutos iniciais de fala, 20 minutos talvez agora, destacar essa origem, como hoje nós somos convidados a enfrentar uma pauta que apresenta algumas semelhanças com aquela que o início dos anos 80 também impôs para
muitos dos educadores que se organizaram nesses movimentos e que hoje ainda estão conosco nesta luta. Assim como a ANFOP, o ENDIP ele não é uma associação, mas já existe a ANDIP, Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, uma associação recém-criada, recém-institucionalizada. Ela foi criada no ENDIP, no 19º ENDIP, na 20º vai ser esse, né? Na edição de número 19 do ENDIP, que aconteceu em Salvador, e já tem um estatuto próprio. A sua presidente é a professora Cristina Dávila, da UFBA, a professora Selma Garrido Pimenta também atua na direção do ENDIP, professora da USP, e hoje existe uma associação em torno das didáticas e das práticas de ensino. Mas lá atrás, quando o ENDIP emergiu, eram educadores também com a mesma preocupação que mobilizava a luta da ANFOP hoje, de pensar alternativas à educação, às práticas e aquilo que acontecia as práticas de ensino e aquilo que acontecia no âmbito da formação de professores. Então, a gente pode voltar ao início dos anos 80, quando a professora Vera Candô, da PUC do Rio, reuniu um grupo de educadores em torno do que ficou conhecido como o Seminário A Didática em Questão. Esse seminário ele foi um divisor de águas no campo da educação no Brasil, no que se refere a repensar o pensamento da área em torno de uma concepção de didática que se sustentasse na multidimensionalidade, que se sustentasse na preocupação política, na preocupação humana, na preocupação técnica, mas não sem uma aliança com a dimensão política. Como diz a professora Vera, se fosse hoje, uma outra dimensão também estaria presente nesse debate, que seria a dimensão da cultura. E antes do Seminário Didático em Questão, no fim dos anos 70, educadores que trabalhavam diretamente com as práticas de ensino também se organizaram e começaram a desenvolver todo um debate e construir propostas que pensassem na revitalização das práticas de ensino. Esses seminários foram acontecendo em 3 edições, até que no ano de 1987 eles se juntaram. O que antes acontecia exclusivamente com ênfase nas práticas de ensino e exclusivamente com ênfase nas didáticas se encontram no que ficou conhecido como ENDIP, Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, que passou a se nomear como 4º ENDIP, tendo em vista que 3 edições de didática e 3 edições de prática de ensino, de encontros com esta função, haviam acontecido. Diante disso, a gente tem aí hoje o que a gente pode considerar como um dos maiores encontros da área da educação brasileira, que se constrói em torno da representação, da mobilização de instituições predominantemente públicas, mas com a participação também de instituições privadas, de organizações não governamentais, mas com uma força muito expressiva das nossas escolas de educação básica por todos os recantos do nosso país, que se encontram de 2 em 2 anos para discutir a educação, discutir a pedagogia, discutir a didática, discutir as práticas de ensino. E no bojo dessa discussão, no bojo desse debate, uma reflexão bastante sustentada em aportes teóricos e metodológicos que engendram uma nova concepção, uma nova maneira de pensar e de fazer educação. Então, o ENDIP ele ocupa uma posição bastante representativa na educação brasileira, no sentido de traduzir, no sentido de expressar aquilo que as nossas escolas já vêm desenvolvendo e aquilo que as nossas instituições de formação de professores também já vêm desenvolvendo por meio dos seus projetos educacionais, das suas propostas, e nesse sentido de demarcar as concepções que estão em curso e aquelas que estão em disputa. Pois bem, quando a gente se vê nesse contexto de hoje, em que sentidos de docência
estão disputando um lugar nesse espaço, e a gente vem observando como que a formação de professores tem sido, de alguma maneira, tomada, cooptada, digamos assim, capturada por uma concepção de professor tecnocrática, formatadora, padronizadora. Quem acompanha as lives da Anfop e as notas por ela produzida e aquilo que as entidades organizadas vêm manifestando em torno da política educacional em curso no nosso Brasil, tem a oportunidade de testemunhar os retrocessos que a gente vem experimentando com as recentes aprovações das resoluções do Conselho Nacional de Educação no que tange às diretrizes curriculares para a formação inicial e formação continuada de professores, e também a Base Nacional de Formação. O ENDIP ele cumpre um papel bastante importante nesse sentido de favorecer que aquilo que as escolas estão desenvolvendo, as universidades estão desenvolvendo, através das diferentes modalidades de participação, tanto aquelas que acontecem a partir dos convites que o comitê organizador apresenta aos simposistas, aos preletores, quanto aquelas que representam o coração do evento, a participação de professores da educação básica, de educação superior e os pós-graduandos nas áreas de mestrado, doutorado, dos diferentes programas de educação no Brasil, eles vão, através da sua participação, mostrar como nós podemos responder aos desafios que essas políticas educacionais que vêm se manifestando entre nós, contrárias a toda a luta dos educadores, encampada pela Anfop, também na direção do que o movimento que o ENDIP representa vem construindo, podem fazer nesse momento como contraproposta. E, nesse sentido, nós entendemos que o 20º ENDIP Rio 2020 ele precisaria se construir em torno das insurgências. Naquele momento, quando a gente decidiu por essa temática em torno dos fazeres e saberes pedagógicos, os diálogos, né, com as políticas, com as práticas insurgentes, a gente não estava ainda atravessado pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, mas a gente já se mostrava bastante interpelado por um outro tipo de pandemia, que é aquela que vem assolando o trabalho dos professores, afetando a mobilização de saberes que eles podem e vem fazendo no desenvolvimento do seu trabalho. A gente tem protagonizado cenas da educação que evidenciam retrocessos, e nós gostaríamos, portanto, de afirmar a necessidade de garantir uma educação pública, uma educação gratuita, uma educação laica, uma educação inclusiva em todas as suas expressões, para que assim a gente possa conquistar aquilo que a gente defende, aquilo que a gente acredita enquanto educação democrática, o sentido do público na educação, e trazer, portanto, a educação básica para junto do ENDIP. Os professores da educação básica já estão no ENDIP, mas colocar um pouco mais de atenção, de destaque, de relevo para aquilo que eles já vêm desenvolvendo, representou, portanto, uma condição bastante especial para que nós pudéssemos construir esta 20ª edição. Nesse sentido, a gente entende que se lá atrás, no início dos anos 80, quando os educadores, convidados pela professora Vera Candô, colocavam sob questão a didática, criticando as bases tecnicistas em que ela se esboçava entre nós, num contexto hoje em que a política educacional afirma uma perspectiva tecnocrática, uma perspectiva que nós entendemos como sendo neotecnicista, é um momento propício, sim, para que, através de tudo aquilo que vai acontecer no ENDIP, assim como vem acontecendo em todas as suas edições, a democracia seja asseverada na educação brasileira, a democracia seja
seja asseverada nos debates em torno da formação de professores e daquilo que a gente acredita enquanto uma formação de professores para a justiça social. É nesse sentido que, em 10 minutinhos, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aquilo que nós defendemos como o pano de fundo da 20ª edição do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, que, em face do novo contexto a que estamos submetidos, o primeiro ENDIP virtual. Esse é um ENDIP que tem um caráter de muita celebração, apesar do sombrio contexto pandêmico e político que nos acomete, mas celebração porque é a 20ª edição do encontro. E é a 20ª edição do encontro que tem como sede, ainda que nesse contexto virtual, o Rio de Janeiro. O primeiro encontro aconteceu ali, o primeiro da didática, antes disso, como eu rapidamente falei, teve o das práticas de ensino, mas o primeiro encontro na PUC do Rio com a professora Vera Candô. Quando foi realizada a 10ª edição do ENDIP, ele aconteceu na UERJ, para também comemorar o 10º encontro em torno da didática. E nesse, que é o 20º, nós do Rio de Janeiro nos candidatamos para que pudéssemos também marcar esse movimento que mostra a pujança desse debate em torno da didática e das práticas de ensino. A professora Vera Candô é alguém que, no âmbito desse debate, vem cumprindo um papel muito importante, como tantos nomes que estão na área, fazendo também esse mesmo papel, de nos ajudar epistemologicamente, metodologicamente, a pensar modos outros de desenvolver o nosso trabalho de formar, de mediar o processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a gente tem tido, para com a professora Vera Candô, uma relação de emerência. Ela é uma espécie de mentora daquilo que a gente vem defendendo enquanto a didática no âmbito do 20º ENDIP. Obviamente que ela não ocupa esse papel sozinho. Se vocês observarem toda a programação e tudo que tem sido construído, a gente tem aí o Brasil representado, os diferentes grupos de pesquisa, os diferentes programas de pós-graduação, todas as regiões muito bem representadas. Mas, inspirados no pensamento da professora Vera Candô, nós, na tarde-noite de lançamento oficial dos preparativos da 20ª edição, que aconteceu em março de 2019, nós estamos preparando esta edição desde setembro de 2018, durante a realização do ENDIP de Salvador, em março de 2019. Então, nós inauguramos oficialmente o processo de organização e a professora Vera Candô, juntamente com a professora Nilda Alves, fez uma fala que, de alguma maneira, tem nos inspirado a pensar o que a edição atual, o que o 20º ENDIP precisa considerar para garantir que o debate em torno da didática, da prática de ensino e, portanto, da formação de professores, possa se alinhar, possa conversar com essas pautas marcadas por tamanho retrocesso em nosso cenário político-educacional brasileiro. E aí, então, 5 aspectos a gente rapidamente elenca e que estão amplamente divulgados no site e em várias postagens das redes sociais do ENDIP. O primeiro deles é a necessidade de analisarmos o contexto político, social, econômico, cultural e educacional que estamos vivendo. Não é possível pensar uma didática outra, não é possível pensar uma formação de professores alinhada com aquilo que defendemos enquanto uma educação para a justiça social, que tem por base o princípio da democratização pedagógica, democratização do acesso, democratização em todos os sentidos e para todos, efetivamente, sem levarmos em conta
esse contexto que estamos vivendo. E aqui, e o marco histórico que está na origem do ENDIP, de alguma maneira pode nos inspirar, porque naquele momento o contexto era bastante tecnicista. E hoje a gente vive um contexto semelhante, com, obviamente, outros contornos, outras sofisticações e outras tensões. Mas assim como aqueles educadores conseguiram pensar uma didática outra e fazer uma virada no pensamento educacional brasileiro, e aí a gente está destacando a professora Vera, mas eu insisto que não é apenas ela, tem outras obras que foram bastante referenciais, como a obra da professora Ilma Passos Alencastro Veiga, publicada no ano de 1988, Repensando a Didática, né? E assim a gente poderia fazer com vários outros trabalhos que, de alguma maneira, nos subsidiaram. Nós, hoje, a exemplo do que esses educadores fizeram nos anos 80 e continuaram fazendo no decorrer de todo esse período de quase 40 anos, de 20 edições do encontro, nós também estamos chamados a problematizar e propor outras formas de didática, de práticas de ensino e de formação de professores, levando em conta esse contexto. Nesse sentido, eu quero, mais uma vez, destacar um importante papel que a Anfop ocupa, oferecendo-nos condições de análise a partir de teorizações, de reflexões, de postulações que se sustentam no pensamento progressista e, portanto, a favor daquilo que a gente defende como sendo uma formação de professores para a justiça social. Além desse marco histórico, um outro aspecto que hoje a gente precisa levar em conta é justamente a necessidade de romper com esse quadro de formatação, de padronização, de homogeneização da formação de professores. Isso é inconcebível, tendo em vista que isso transfigura a função do professor como a de um técnico, como a de um transmissor de conhecimento, onde a sua intelectualidade, onde a dimensão cognitiva do seu trabalho, onde a dimensão relacional do seu trabalho são completamente esvaziadas, afetando, portanto, a sua autonomia. Diante disso, o ENDIP ele é um espaço onde nós não pretendemos dar vozes, porque as vozes já existem, mas pretendemos fazer com que essas vozes circulem, elas sejam publicizadas. As vozes de educadoras e educadores, de professoras e professoras que estão nas nossas escolas, em diferentes recantos, fazendo acontecer formas outras de educação e, portanto, mobilizadas pelas didáticas nas suas mais diferentes feições, mesmo numa situação seríssima como essa em que nós vivemos de pandemia, onde nós precisamos enfrentar o distanciamento social e, portanto, as aulas não estão acontecendo. Então, nesse sentido, esse primeiro aspecto voltado para uma análise do contexto político, social, econômico, cultural e educacional se impõe como uma condição para o nosso debate no ENDIP. Um outro aspecto é o amplo debate com diferentes setores. O ENDIP é marcado pela presença da universidade e da escola de educação básica, mas nós precisamos estar articulados com os fóruns, com as associações, como a Anfop, por exemplo, a ANPED, o Fórum DI, a ABDC Currículo, a ANDIP. Nós teremos um simpósio que todo ele foi construído em torno das presidentas dessas associações e de representantes por elas designados. Então, nós teremos a professora Lucília Lino, nós teremos a professora Cristina Dávila, nós teremos a professora Rita Frangella, representando, respectivamente, a Anfop, a ANDIP e a BDC Currículo, sob a mediação da professora Maria Luísa Susequinde, representando a ANPED, num debate em torno do que vem sendo hoje a principal política em curso de formação de professores,
através das diretrizes curriculares intimamente associadas com a Base Nacional de Formação nas suas feições, tanto inicial quanto continuada. Então, o ENDIP precisa ser construído, e assim que ele vem sendo construído, na compreensão de que esse debate não pode acontecer especificamente entre os profissionais de didática e prática de ensino das universidades, ou entre os professores da educação básica, ou entre os representantes das diferentes associações, mas nós precisamos nos aliançar, nós precisamos nos juntar para garantir um debate e propostas que representem o nosso movimento, a nossa defesa. E, da mesma maneira, fazer isso em relação aos movimentos sociais, aos sindicatos, às associações científicas e culturais. Somente coletivamente nós poderemos construir uma nova perspectiva de pensar a educação, a pedagogia, a didática e, portanto, a formação de professores. Um outro princípio muito importante que é o terceiro, e eu quero destacar, é visibilizar e socializar as práticas educativas insurgentes. Isso está na temática do 20º Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, e no momento como este, em que nós estamos vivendo um período de grande estresse docente, eu estou vendo aqui no chat vários comentários em relação a aulas remotas intermináveis, trabalhos dias e noites, como é que fica a didática nesse contexto. Os trabalhos que foram submetidos ao ENDIP para serem apresentados e publicados no ENDIP, eles antecederam essa situação de pandemia, mas eles já conversavam com muitas propostas que nós temos reconhecidos como insurgentes, porque nós entendemos que não basta resistir, é preciso que nós encontremos outros horizontes de sentido. É isso que a professora Vera Candô tem nos inspirado a enfrentar. Como uma espécie de mentora da organização desse encontro, ela tem nos desafiado a um novo horizonte de sentido, a visibilizar práticas outras, que mais do que resistir, possam insurgir com uma outra maneira de conceber e praticar aquilo que nós, professores, fazemos no contexto das nossas salas de aula. Eu estou certa que esse momento é um momento muito difícil para todos os professores, onde o quarto aspecto que a gente evoca no ENDIP é o de valorização da profissão docente, vem sendo bastante, eu diria, afetado. O professor hoje, se ele já vinha num processo de desvalorização e de consequente precarização da realização do seu trabalho, ele hoje se vê bastante acometido dos problemas que permeiam você ensinar num contexto como esse. Nós estamos aqui usando a tecnologia, a virtualidade, para favorecer que essa live aconteça. Hoje, a virtualidade vem interpelando a didática. Isso está longe de ser o que desejamos, isto está longe de ser o que acreditamos, isto está longe de ser o que queremos. Mas nós precisamos vencer essa situação toda e para poder fazer acontecer aquilo que é a nossa defesa em termos de educação, de práticas pedagógicas progressistas, e não podemos nos furtar a usar espaços como estes a nosso favor, como fazemos no momento tal como esse. Foi uma decisão muito difícil a que levou-nos a adotar o ENDIP virtual. O ENDIP ele foi todo organizado para ser presencial. Ele tem 4.200 pessoas inscritas. É um dos maiores eventos da área de educação. Havia toda uma estrutura montada, nós estávamos com tudo praticamente pronto quando nós fomos assolados pela pandemia. Não foi fácil tomar a decisão de transformar, de converter o encontro presencial em encontro virtual. Mas nós entendemos que tínhamos que aceitar o desafio que essa realidade nos impõe e tentar insurgir de alguma maneira, tentar contribuir, não no sentido de fazer prevalecer esse formato
essa ferramenta, mas mostrar outros usos permeados por outras concepções que não sejam aquelas que estão sustentando aquilo que está acontecendo com a educação brasileira nesse momento. Então, um princípio importante para o ENDIP é a visibilização das práticas insurgentes, de todos os meios, de todos os modos, em todos os lugares, em todos os tempos. E o tempo que a gente vive hoje é um tempo que nos convida a enfrentar isso, com temor, com muito receio, mas com muita responsabilidade. E, finalmente, então, valorizar a profissão docente e favorecer a superação do formato escolar. Esse é um formato dominante que se vê assolado diante da pandemia e que nós precisamos fazer, então, prevalecer outras formas de organizar os tempos e espaços escolares na perspectiva de relações entre professores e alunos, conhecimento num contexto situado, relações responsáveis, relações inclusivas e relações fortalecidas pela perspectiva da justiça social. É isso que nos une, é isso que nos sustenta, e nós temos uma belíssima programação, uma programação imensa que nós queremos proporcionar para que esse debate que a Anfop vem fazendo, também aí nos seus quase 40 anos, junto com a ENDIP no seu movimento de quase 40 anos, possa favorecer a construção de uma educação progressista, de uma educação crítica, que possa atender a todos do nosso imenso país e não a um grupo minoritário. É isso que conversemos um pouco mais a partir de agora. Muito obrigada, Gisele. Eu estava absorvida aqui ouvindo sua fala, e acompanhando os comentários do chat também. Então, nós já temos quase 200 pessoas assistindo ao vivo, e esse é um debate que é muito premente. Já temos várias questões. Eu queria apenas falar que a gente está sendo assistido por todo o Brasil. A gente tem gente lá do norte, de Roraima, do Amazonas e do Pará, do Tocantins, de Goiás, de Mato Grosso, do Distrito Federal, do Nordeste praticamente inteiro, Ceará, Sergipe, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, do Centro-Oeste, que eu já falei, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, do Sul, os 3 estados do Sul, diversas universidades, institutos federais, grupos de pesquisa, redes. Quero destacar aqui os fóruns estaduais de educação, nossos companheiros lá do Fórum Estadual do Rio de Janeiro, professora Leia, do Fórum Estadual Paulista, professora Fátima Bidal e outros companheiros que estão no chat, do Fórum Estadual da Bahia, do Fórum Estadual do Paraíba e de Pernambuco. Então, nós temos, assim, do Fórum Estadual do Pará, professora Ana Rosa, várias pessoas da diretoria, você citou a professora Helena de Freitas, ela já fez comentários aí reafirmando a importância que foi essa construção do movimento dos educadores nos anos 80, em que a discussão da didática, da prática de ensino, estava junto com a questão da formação de professores, dos cursos, que foi a origem da Anfop. E toda essa luta, nós temos diversos companheiros aqui, quero só mandar um beijinho rápido para nossos representantes em Minas Gerais, a Camila e a Maria Simone, da Federal de Uberlândia, para a Márcia Robert, para a nossa secretária Suzane Vieira, secretária nacional da Anfop, os companheiros do Rio, a Malvina, a Karine, a Nádia, a Iduína, Helena Fontoura, da FFP, de São Paulo, um grupo grande de São Paulo, além da Helena e da Fátima Bidala, Celita Farel, a Wanda Salmeron, lá de Sergipe, Ana Rosa e a Cássia Hack, do Norte, e agradecer mais uma vez a toda essa equipe maravilhosa do DF, que ajuda a organizar essa live, agradecer demais ao Vinícius e ao Jet Libras, que permitiu que as nossas lives fossem inclusivas também para a população surda. Então, a gente tem 1 milhão de questões aqui, Gisele, eu acho que realmente você destaca bem. Eu quero só pegar uma questãozinha super importante hoje, porque está sendo muito atacada, que é a educação escolar. A escola, eu acho que se tem algum aspecto
que a gente poderia dizer que ficará de positivo dessa situação tão terrível que nós vivemos a pandemia, é que as famílias reconheceram, não que elas não reconhecessem antes, mas havia sempre muita crítica sobre a escola e os professores. E aí, com esses 5 meses, com a ausência da escola, a ausência física da escola e com a ausência física do contato do professor diário com a criança, de como as famílias estão valorizando e que a escolarização obrigatória para todas as crianças brasileiras de 4 a 18 anos, como está na lei, é algo que a gente não pode abrir mão em momento nenhum, e para isso a gente forma professores, né? Porque a educação não pode ser improvisada, o professor não se forma num workshop, né? Numa oficina, e nem numa formação online. O professor precisa de uma sólida formação teórica, precisa de um curso de formação de professores em nível superior, uma graduação plena, que englobe a licenciatura, que contemple todas as demandas de conhecimento, tanto do conhecimento específico das disciplinas, quanto da formação do conhecimento didático, quanto de todos os conhecimentos necessários para formar esse profissional. Nós temos aqui um número imenso de perguntas. Você até já respondeu que é esse grande desafio aí de organizar o ENDIP, né? A Luciana... Não foi a Luciana, foi a Selma, que falou desse desafio do ensino do ENDIP realizar um grande evento, que sempre foi um evento que congregou milhares de pessoas de forma remota. Você até já respondeu, mas tem questões aqui que são fundamentais. As demandas por dimensão a serem consideradas na formação de professores. Uma pergunta da Ana Maria. Né, a dimensão da cultura, que você já mencionou, como insurgente. Então, para você falar um pouco mais sobre isso. O Jonathan pergunta qual o lugar da didática nesses tempos difíceis. O que há de novidade, de inovação pedagógica? E como pensar a didática e a escola básica e a universidade nesse contexto de pandemia? Também nós tivemos vários comentários que falam dessa situação que nós vivemos hoje, do descaso governamental, do avanço da privatização, da égide do neoliberalismo, que, na realidade, a pandemia está sendo usada como pretexto para nos enfiar a goela abaixo, as plataformas pagas, a privatização, a EAD, não uma situação emergencial, uma situação permanente. Então, todas essas questões, eu vou passar agora para você para essas questões, a gente tem outras, então eu vou pedir que você fale aí uns 5, 10 minutos no máximo, para a gente voltar às demais questões que estão pipocando aí no chat. Eu quero agradecer porque eu estou aqui reencontrando um monte de gente querida, né? E isso é super instigador, né? Eu fico muito instigada com a participação de vocês, com os comentários, e é uma responsabilidade dar conta disso, eu sei que não vou dar, mas vou tentar me aproximar aí do que essas perguntas exigem. A formação, assim, de fato, eu acho que a pandemia, ela coloca uma ponta de esperança, quer dizer, a pandemia é um horror, mas ela coloca uma ponta de esperança na possibilidade da gente ter uma relação outra para com o que faz o professor na escola, a relação por parte da sociedade que eu me refiro. Porque nós temos uma clareza bastante forte de que professor é profissional e precisa ser formado, preferencialmente numa universidade, sustentado pela aliança entre pesquisa, ensino, extensão, com bases epistemológicas muito bem construídas, teórico-práticas, que possam levar em conta a dimensão da pedagogia, a dimensão da didática, a dimensão das práticas de ensino, sustentada pelos fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos da educação. Nós temos aí muitas demandas para a formação de professores que não podem ser resolvidas com propostas aligeiradas, com propostas de encurtamento da formação. Então, nós temos clareza disso.
Agora, para a sociedade, o que vinha, de alguma maneira, ganhando aí mais entrada na mídia? Uma formação meio de bico profissional, que você pode fazer no final de semana, você pode fazer num curso de curta duração, rápido, né? E de alguma maneira, a compreensão de que quem sabe, ensina. Quem sabe um pouquinho mais, ensina. Ora, esse problema horroroso que a pandemia nos causou faz com que todos fiquemos impossibilitados de nos locomover, de ir e vir, e, portanto, as escolas não estão funcionando, e as crianças, os adolescentes estão, os jovens, todos estamos em casa. E as famílias se veem tendo que concorrer aí com as exigências da escolarização que, sobretudo, as redes privadas mantiveram. E, nesse sentido, elas podem perceber que não basta quem sabe mais ensina. A mobilização de outros saberes bem mais elaborados, sofisticados, porque passa por uma mediação, passa por uma relação profissional com o conhecimento. Então, tem uma pontinha de esperança para a gente de que esse olhar da sociedade, da família, possa se modificar um pouco para melhor em relação aos professores, que são profissionais imprescindíveis para que nós pensemos uma sociedade construída de forma mais igualitária, né? E, nesse sentido, eu me solidarizo com todos os meus colegas professores, não só da universidade, mas, sobretudo, da escola, onde eu trabalhei durante 16 anos, e sei o quanto eles estão padecendo para poder atender às exigências que ensinar remotamente apresenta. Então, eu acho que o que fica aqui para a didática, de maneira nenhuma, respondendo à pergunta, acho que do Jonathan, não sei exatamente quem fez, e que a Lucília replicou, de como a didática pode atender às demandas desse momento. Existem novidades, inovações. Falar de insurgência não é falar de uma inovação tecnológica, por exemplo. Existe um campo de educação, comunicação e tecnologia bastante virtuoso de produções na nossa área, que vem aí oferecendo uma literatura muito séria para que nós possamos compreender as possibilidades que a tecnologia educacional pode nos apresentar para desenvolver processos e projetos de formação. Mas não, quando a gente fala da contribuição da pedagogia, da didática no momento como este, de ensino que tem que acontecer na base de um distanciamento social, quando o ensino é afetar e ser afetado, é relacionar-se, é tocar, é olhar, é olho no olho, é sentir, é perceber, é fazer intervenções, dentre outras coisas, é muito difícil pensar como isso pode acontecer, e não vai ser na perspectiva de inovações, de métodos inovadores, de métodos ativos, de metodologias ativas, de sala de aula invertida, que nós vamos conseguir isso. Vai ser a base de uma reflexão muito consubstanciada sobre o que ensinar, para quem ensinar, por que ensinar isto e não aquilo, num momento como este. Quem é este aluno que está participando disto neste momento, nestas condições? Em que condições ele realiza esse trabalho? Então, todos esses elementos que são interrogações próprias da didática, a sua preocupação com o outro e como desenvolver o processo ensino-aprendizagem com o outro, precisam cada vez mais virem à baila nesse processo de pensar esse trabalho que é feito pelos nossos professores nas escolas, que se apresentam num outro formato, que não é o formato que a gente defende nem quer, mas é o formato que a gente tem conseguido encontrar como plataforma. Agora, não precisa também ser assim. A gente precisa chegar no nosso aluno. Quais são os recursos, as estratégias que nós poderemos construir
para chegar no nosso aluno e desenvolver conhecimentos que não sejam restritos, circunscritos apenas pela tecnologia, né? No caso, pelas plataformas ou pelas redes sociais, porque a gente tem acompanhado escola que tem se utilizado, inclusive, das redes sociais, dos WhatsApps, para seja qual for a maneira que seja encontrada, nós precisamos chegar até os nossos alunos. E eu não tenho dúvida de que os nossos professores estão nos salvando nesse momento com saídas as mais criativas para que esse elo não seja perdido. Está sem som, Lucília. Gisele, todos estão comentando no chat de como esse debate é mobilizador. E aí a palavra, você usou a questão da resistência, nós usamos muito também a resistência propositiva. Várias questões foram colocadas aí, num momento, de como a gente deve se opor, resistir e enfrentar a Resolução 02 de 2019, que descaracteriza totalmente os cursos de formação de professores, e lutar pela implementação efetiva da 02 de 2015, que contempla os princípios que a ANFOP construiu ao longo de 40 anos de movimento, que é a Base Comum Nacional. Aí, em cima disso, também a Maria Angélica, né, nossa companheira aí, colocou de como os professores hoje na educação básica estão sendo obrigados a trabalhar um currículo calcado na BNCC. E você falou dessa tragédia que é a padronização, a homogeneização curricular, numa minimização, quer dizer, reduzindo o currículo ao mínimo, desconsiderando as realidades diversas das escolas brasileiras, a imensa extensão territorial que nós temos, com tantas culturas, e uma imposição que visa, na realidade, acirrar isso que a gente está vivendo muito na pandemia, que é o dualismo educacional. Né? Alguns estão passando por essa pandemia tendo acesso aos recursos, conseguindo dar continuidade aos estudos, mas uma parcela significativa tem o seu direito à educação limitado, justamente porque não houve os necessários investimentos na questão tecnológica. E eu acho importante a gente também resgatar, a gente fala tanto de inovação tecnológica, mas a grande inovação é você dar uma aula bendada em que o aluno aprenda com prazer e alegria. Né? Então, que a gente construa conhecimento coletivamente, solidariamente, numa concepção emancipatória e desalienante. A tecnologia ela é só um meio, ela não é o fim. E é isso que eu acho que hoje, com toda essa overdose de tecnologia que nós estamos sendo submetidos no momento da pandemia, está sendo usado como pretexto a venda de pacotes, a venda de cursos. Não basta você dominar a tecnologia para você ser bom professor. Então, há uma questão muito premente nisso. A Nádia Maria de Souza, minha companheira lá da Universidade Rural, ela pergunta quais os desafios de mediar práticas pedagógicas inclusivas em tempos de dor, de exclusão e da ausência de oportunidades para todos, que é o que a gente está vivendo hoje na pandemia. Tem uma outra questão também que está trazendo, deixa eu ler aqui, quando o Yuri ele pergunta sobre como pensar o processo de indução docente também nesse contexto da pandemia. E antes de passar para você responder, eu quero registrar aqui a presença da Leda Scheib, também, da Cássia Hack, da Ana Rosa, eu já falei, do nosso grande companheiro Nilson Cardoso, que é o presidente do FORPB, da Residência Pedagógica, lá da USE, dos vários companheiros das várias universidades que estão presentes. Vou citar uma especificamente porque é fora do país, que é a Universidade Pedagógica de Moçambique. Nós temos um número imenso de universidades e de institutos federais, de professores das redes básicas, das redes de ensino da educação básica, participando aqui do chat, e eu vou tentar, no final, fazer uma
uma menção a eles. E agora, Gisele, na realidade, a gente está faltando 6 minutos para o final, a gente tenta não passar muito de 1 hora, vou passar de novo para você aí, com essas questões da Nádia e do Yuri, e os seus comentários finais também. Tá, nossa, que difícil. Então, eu acho que o que a Lucília fala sobre a formação de professores e o uso que está sendo feito desse contexto para favorecer a introdução, né, de métodos que se alinham com a política vigente é o acirramento de uma disputa de sentido de formação. Eu penso que a gente tem os reformadores de um lado, e eles estão hoje, com as suas teses, com as suas compreensões, conseguindo homologar um projeto de formação desse jeito aí que a gente tem acompanhado e que a gente tem criticado e precisa criticar muito e precisa fazer essa resistência propositiva, como a Lucília fala, e de outros progressistas que estão nas universidades, que estão nas associações, nas redes, na Anfop, no Endip, tentando fazer aí uma contraproposição para que a formação de professores não sucumba diante desse cenário tão desolador. Eu acho que, historicamente, a gente pode perceber como que essa é uma luta bastante contínua, a gente vai e volta em relação a isso, e a gente consegue. Às vezes a gente anda um pouquinho, retrocede, anda um pouquinho, retrocede, mas a gente também vai se alimentando desse debate, dessa luta e dessa resistência propositiva. A gente vive hoje, eu acho que quando a Lucília fala, né, de que o bacana é essa relação do professor que ensina bem, que vai ao encontro do seu aluno, e que a aula é boa, onde ambos se sentem realizados, né, diante do esforço que foi empreendido em torno do conhecimento. Infelizmente, o que a gente está vendo hoje com as políticas em curso é a formação sendo completamente capturada por um sentido de treinamento e o conhecimento pelo de informação. Então, a gente tem a prevalência da informação e do treinamento, deixando de lado aquilo que nos processos educacionais são muito caros, que é a formação do humano, né? Os processos educacionais, eles se voltam para a formação do humano. Por isso, a nossa preocupação com o ideal social, o ideal de mundo, o ideal de homem que de alguma maneira nos dirige, nos inscreve nas nossas práticas educacionais, na praxis educativa da qual somos sujeitos. E isso é uma condição para pedagogia inclusiva, digamos assim, né? A colega que nos pergunta sobre práticas pedagógicas inclusivas, como favorecê-las num contexto como esse. E indo ao encontro do outro, a escuta pedagógica, é a sensibilidade para enxergar o sujeito, o indivíduo no coletivo. A gente não pode abrir mão do coletivo, mas a gente precisa enxergar que esse coletivo é feito de diferenças, e essa diversidade está presente naquela classe que está sob a nossa responsabilidade. Como professores, nós temos um grupo de estudantes sob a nossa responsabilidade. Alguns têm 20, outros têm 200 e chegam até 600 estudantes sob sua responsabilidade de formação, dependendo das incursões aí, de vínculos empregatícios que tem. É uma loucura. Mas o fato é que a inclusão se faz na medida em que a gente vai ao encontro do outro e que a gente se coloca ávido por ajudar o outro a satisfazer as suas necessidades de formação. No momento como esse, que conteúdo que precisa ser mobilizado? Talvez a escuta do nosso aluno e poder com ele tecer reflexões sobre esse tempo pode ser muito mais formador do que infinitas listas de exercícios padronizados para serem desenvolvidos. E nesse sentido, a indução, encerrando aí a minha fala, ela emerge como
a possibilidade da formação do professor que se encontra em inserção profissional. É assim que a gente vem entendendo e buscando ressignificar esse termo que tem chegado cada vez mais no debate da formação de professores. O desenvolvimento profissional docente é um contínuo. A formação inicial é imprescindível, os cursos de licenciatura, eles precisam acontecer de forma muito comprometida com projetos de formação que não se pretende total, não se pretende completo, mas como inicial precisa fornecer as bases muito seguras de como esse desenvolvimento profissional vai acontecer, em conversa com as experiências pré-profissionais, com a experiência de estudante desse professor. Existe uma formação pré-profissional que conversa com o que acontece na inicial e que vai acontecer no seu desenvolvimento profissional. Quando esse professor se insere na carreira, ele inaugura um novo ciclo na sua trajetória que não é mais na condição de estudante. São inúmeras as pesquisas que evidenciam que, na hora de agir na urgência e decidir na incerteza, ele recorre às suas experiências de estudantes para atender as demandas da profissão. Então, e isso gera choque. Isso, se não for bem trabalhado, pode contribuir para que se deixe, né, se abandone a profissão. Isso contribui para aumentar o estresse profissional e o mal-estar docente. Existem vários estudos nesse sentido. Então, o fato é que o ciclo inicial da carreira do professor, da trajetória do professor, precisa ser muito bem cuidado. E isso é o que a literatura vem chamando como indução profissional e que a gente tem tentado trabalhar numa perspectiva de compreender como uma formação que não é mais uma e que não deve ser criado mais um curso nesse sentido, mas onde ele possa ter um acompanhamento, onde ele possa ter todo um processo que vá garantir de alguma maneira, que essa entrada na carreira seja menos conflituosa. E finalizando, portanto, já que o tempo acabou, eu entendo que aquilo que a Anfop vem fazendo, aquilo que ela vem nos possibilitando através dos seus debates, junto com o ENDIP e toda a discussão que acontece de forma muito vigorosa nos diversos grupos de estudos e pesquisa, nos programas de pós-graduação em educação das nossas universidades, assim como nos diversos grupos de estudo e de pesquisa dos professores espalhados por várias instituições de educação básica no nosso Brasil, serão virtuosas para que nós continuemos a trabalhar por uma formação de professores que esteja alinhada com o desenvolvimento profissional daquele que é um profissional intelectual, um profissional que precisa das condições favoráveis à sua autonomia, à realização do seu trabalho, com a mobilização de saberes que não se circunscrevem unicamente ao conhecimento que vai ser ensinado, mas como chegar no outro, naquele que participa com ele dessa relação em torno do conhecimento num contexto situado. É uma didática multidimensional, uma didática crítica, uma didática que se alinha com uma pedagogia emancipatória e, portanto, a formação de professores precisa se pautar nessa mesma perspectiva. É isso, muito obrigada. Desculpa as respostas rápidas e que não permitem aí focalizar as implicações dessas perguntas tão instigantes. E nós que agradecemos, Gisele, foi uma tarde muito agradável e profícua. Eu acho que as lives da Anfop, a gente tem procurado fazê-las mais curtas, realmente, justamente por entender essa intensificação do trabalho do professor hoje, que não está dando conta de tanto um aumento do trabalho muito grande e uma overdose com essa tela, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que as lives, alguém colocou no YouTube, lá nos comentários, de que as lives da Anfop são imperdíveis, porque, na realidade, a gente traz essa descontração e essa proximidade, porque as pessoas, mesmo espalhadas no Brasil todo, elas trocam, né? E esse contato é importante. E pegar um finalzinho da sua fala, Gisele, que tem a ver com os nossos princípios da Base Comum Nacional.
nós acreditamos na transformação da sociedade brasileira. E isso é um projeto histórico, feito por pessoas, por gente. E aí todas as pessoas que colocaram o compromisso social e político do educador, que a gente reafirma diuturnamente nas nossas salas de aula, na nossa escola, e agora virtualmente, né? Na realidade, esses encontros virtuais permitem que a gente não fique tão isolado e que a gente insista na luta. A professora Celita Farel fez uma colocação aí da luta por essa transformação. Enquanto a gente não mudar, o que a gente está vivenciando hoje? Né? É um descaso, um descuido dos governantes com a saúde, com a educação, com a sobrevivência da população. Então, isso só vai mudar quando a gente mudar politicamente o estado de coisas no país. E, enquanto isso não acontece, a gente fica remediando e resistindo e enfrentando a educação do jeito que dá. E aí, acalmar a Nelise da Silva, que colocou uma coisa que será que nós iremos esquecer como se dá aula presencial, nós jamais esqueceremos. E essa é a diferença do professor com formação. O profissional da educação, a formação dele dá conta dele atender esse imprevisível. Não há... Primeira coisa que a gente aprende nas aulas de didática, né? Que o planejamento é sempre flexível, porque a gente planeja, porque a gente já sabe de antemão que a gente não vai conseguir cumprir aquilo, porque existe uma realidade que vai se insurgir, se impor. Então, como ninguém pensava que a pandemia nos iria deixar nessa situação, já são mais de 5 meses de isolamento social, o momento do retorno, e é por isso que aí, para finalizar, nós nos posicionamos totalmente contrários a esse retorno precoce, irresponsável e criminoso, essa reabertura das escolas nesse momento, ameaçando a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, das suas famílias, das famílias dos professores que hoje, muitos deles em situação de vulnerabilidade, né, pela idade, por doenças pré-existentes. A Gisele tinha falado do estresse que o professor vive hoje, um estresse que foi amplificado na pandemia. Então, toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, que a gente tem que denunciar. É o nosso papel político essa denúncia. Aproveitar, fazer mais um avisozinho, as nossas lives. Essa live foi assistida chegou a 200 pessoas ao vivo, mas as nossas primeiras lives já estão com mais de 1.500, já tem live com mais de 1.500 pessoas que assistiram, ela fica disponível no canal. Então, professores, indiquem para as suas turmas, assistam novamente. Eu mesmo gosto de assistir depois, para captar um pouco mais, porque na tensão do momento a gente deixa escapar tanta coisa, e esses debates eles são fundamentais como estratégia de resistência, de solidariedade, de fortalecimento de nós na luta. Então, algo que as pessoas falaram bastante no site, a importância de estarmos articulados, as entidades, os sindicatos. Esse é o momento que nós não podemos, nenhum professor pode ficar sem ser sindicalizado, temos que fortalecer os nossos sindicatos, fortalecer as nossas entidades, chamar aí todos para se associarem à FOP, os que já foram associados e estão afastados, atualizarem a sua anuidade, para a gente fortalecer esse movimento. E vamos lá participar do debate no INDIP, participar dos esquentas aí, e vamos continuamente nos vendo nas redes, fortalecendo o movimento e ficando atentos, mobilizando a sociedade, esclarecendo sobre os ataques que a educação, a formação estão sofrendo nesse momento e as ameaças que a democracia, as ameaças que a gente está vivendo no país nesse momento com esse desgoverno. Bem, eu finalizo aqui, deixo um abraço carinhoso para todos, agradeço muito a Gisele, muito bom te ver, agradeço demais ao Vinícius e ao grupo, ao JET Libras,
que tem garantido essa acessibilidade, a todos os companheiros da Anfop, da diretoria que participaram da live, aos associados, aos que virão a se associar, aos professores de educação básica. Juntos, nós vamos enfrentar essa situação e vamos nos fortalecer e continuar defendendo a formação de professores, a valorização dos profissionais de educação, a educação pública gratuita, de qualidade socialmente referenciada, pela vida, pela democracia. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada.